diretor do Flamengo, José Botto, conversou com exclusividade com a ESPN e falou, entre outros assuntos, sobre o mercado rubro-negro, o Gerson e, em especial, sobre o futuro que ele vê como brilhante, como muito promissor do técnico Felipe Luiz. Entrevista exclusiva para você. Convidado do José Botto, principais clubes que ele passou, tem futebol português, também o Shakhtar, o PAOK, futebol croata, essa um pouco da trajetória até o Botto chegar aqui ao Flamengo. Começou a temporada com nova diretoria, enfim, uma das novidades para o Flamengo neste 2025. A campanha do clube neste ano também são 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 69,7%, 23 gols marcados e 6 gols sofridos. Conquistou a Supercopa do Brasil. Muito bem, então vamos receber José Botto ao lado de Pedro Henrique Torre para bater um papo aqui conosco, ao vivo, neste Sport Center. Muita coisa para a gente conversar. Pedro, Botto, sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui no nosso Sport Center. Um beijo aos dois, boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Tudo bem, Gláucia? Muito boa tarde para você, um beijo, um abraço para o Calçade, um beijo para a Mari também e muito obrigado também ao José Botto, diretor do Flamengo, por aceitar o nosso convite aqui para participar desse bate-papo. Vamos ter aqui sobre esse início ainda de trabalho no Flamengo. Botto, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aqui por receber a gente no Ninho do Urubu. Estamos aqui, Campo 1 aqui atrás. E queria começar perguntando, estamos dois sofrendo com calor aqui no Rio de Janeiro, hein? Só para dizer, tá bem difícil mesmo, tá bravo. Mas queria falar um pouquinho com você, como é que tem sido esse início de trabalho, conhecimento do futebol brasileiro, enfim, o trabalho no Flamengo. Esse período ainda é de adaptação, dá para dizer assim? Obrigado mais uma vez. Num clube como o Flamengo é difícil nós falarmos de adaptação. Nós temos que chegar prontos, não é? É óbvio que há muita coisa, principalmente a dimensão do clube, a relação da imprensa e da torcida com o clube, que é algo que eu não estou habituado. E tem sido as coisas mais difíceis de lidar, têm sido essas, principalmente a forma como vocês, jornalistas, interagem com o clube, é algo que não é normal na Europa. De resto, o trabalho tem sido perfeito e dentro daquilo que nós previamente já tínhamos planeado. Agora, você fala desse convívio mais intenso entre a imprensa e o diretor de futebol do Flamengo, que é bem comum para a gente aqui no futebol brasileiro, para a gente não tem como ser muito diferente. E aí fala-se muito de contratações, tiveram as chegadas, e aí, enfim, possíveis renovações. Publicamente tivemos aí até posicionamento do pai do Gerson, enfim, falando de questões de renovação, valorização salarial. Como é que está essa situação do Gerson especificamente, se você pudesse falar com a gente? Já houve algum tipo de encontro? Porque é algo que preocupa muito a torcida rubro-negra, porque se trata do capitão, um jogador muito identificado com o Flamengo. Lá está, esse é um tipo de pergunta que na Europa não se faz, mas tentando adaptar-me a esta nova realidade e desde que nunca prejudique aquilo que são os interesses do clube. É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achamos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Então, Glaucel, agora eu passo o Botto aí para o estúdio, ele está na escuta de vocês, pode responder mais um pouquinho aí, vai ficar mais um tempinho com a gente, então fiquem à vontade. Boa, Pedro. Obrigada, Botto. Mais uma vez um prazer recebê-lo. Obrigada também por nos atender. Você chega aqui ao Brasil, já que você está falando dessa relação até com a imprensa, né? Pelo menos na imprensa, conhecido como alguém que tinha já um trabalho muito amplo com o futebol brasileiro, e eu digo aí de conhecer jogadores brasileiros pelo mundo.
E por que o convite, talvez, para não trabalhar no futebol brasileiro não tenha chegado antes? Ou se você já em algum momento da sua carreira pensou em trabalhar por aqui? Os últimos anos, as últimas temporadas, a gente tem bastante estrangeiro trabalhando aqui, os portugueses como treinadores, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi, inclusive, esse convite dessa atual diretoria do Flamengo e se antes já havia até essa sua vontade ou até um outro convite para trabalhar por aqui. Eu já tinha expressado, até penso que aqui neste canal, que era um futebol que me seduzia. Porquê? Eu acho que de 3 fatores que nós devemos considerar de importantes no futebol, vocês têm 2 que são fundamentais ao mais alto nível, que é bons jogadores e uma torcida apaixonada. E talvez vos falte um pouco de organização, e quando digo organização, refiro-me também dentro de campo, alguma organização tática, e por isso talvez o sucesso de muitos treinadores portugueses, que até espanta um pouco os portugueses, porque não eram treinadores de uma primeira linha em Portugal. Mas eu já tinha demonstrado, inclusive nesta casa aqui, essa vontade, essa curiosidade de trabalhar no futebol brasileiro. Houve algumas sondagens, nada de concreto. A primeira concreta, e felizmente, foi o Flamengo, um clube desta dimensão. Olá, Boto, boa tarde. Paulo Calçade, nós fizemos um programa juntos durante a pandemia, né? Aqui a gente ouviu o Boto no Bola da Vez, foi muito bacana. Para trazer a sua experiência e seu olhar para o futebol brasileiro, que na época do Shakhtar era intimamente ligado, né? E o Shakhtar era uma equipe que sempre recebeu jogadores brasileiros, então, assim, acho que poucos conheciam o futebol brasileiro como o Boto, porque aqui os jogadores brasileiros participavam muito, né, da campanha do Shakhtar. O que eu queria saber do Zé Boto é o seguinte: como que é a estrutura agora com uma nova diretoria? Então, tem um novo presidente, o Boto foi contratado para ser o diretor de futebol do Flamengo. Como é essa estrutura, Boto? Porque eu vejo 2 pilares muito importantes no vestiário: o treinador e a sua presença também. O problema no Brasil, isso acontece muito em outras situações, às vezes o treinador fica isolado. Você fala, onde é que está o diretor nessa hora? A voz do diretor é muito importante no vestiário também. Então eu queria saber como é essa estrutura do Flamengo, incluindo o seu cargo hoje em relação a jogadores, aos comandos, a toda a elaboração do que vem de temporada. Como é que as coisas funcionam hoje no Flamengo? Pois foi essa entrevista que tivemos, essa bola da vez, foi muito interessante. Na altura o Shakhtar tinha 14 jogadores brasileiros e como é óbvio, para termos esse número de jogadores brasileiros, ainda por cima jogadores jovens, que muitos deles nem nunca tinham jogado na Série A e que passado 3 meses de serem contratados estavam a jogar na Champions League. Lembro que falámos sobre isso. Mas é óbvio que eu tinha e tenho um bom conhecimento do futebol brasileiro, até de algumas questões culturais em relação aos jogadores, por ter lidado muito com os jogadores brasileiros. Em relação à estrutura, a estrutura é simples, é uma estrutura baseada muito naquilo que se faz na Europa. Existe um presidente, que é realmente quem comanda o clube, e que depois delega num diretor para o futebol, pode-se chamar diretor técnico, podem chamar diretor desportivo, aqui é diretor técnico, no nosso caso, que é quem comanda o futebol do clube. A minha visão dessa função é uma visão abrangente que vai muito além da pessoa que contrata e vende jogadores. Muito além disso, é alguém que tenta definir um modelo de jogo para o clube, alguém que interage diariamente com o treinador e com os jogadores,
servindo muitas vezes também como conselheiro e também de proteger aquilo que são os interesses do clube, que muitas vezes não são os interesses dos treinadores. Mas de uma forma em que o treinador me ouça por conhecimento, por reconhecer em mim conhecimento sobre o futebol, sobre a parte tática, porque eu também tenho um passado como treinador, e não por uma imposição de cargo. Ou seja, está aqui o diretor e agora tu tens que responder ao diretor. Não é esse o modelo que nós perfilhamos, é um modelo de competências e depois de discussão de tudo o que é o dia-a-dia do futebol e da outra parte, que é a parte estratégica, que vai muito além do dia-a-dia e da época. É assim que nós estamos a funcionar neste momento. Então a grande preocupação na janela foi manter este elenco, ou seja, manter aqueles jogadores que nós achávamos fundamentais manter. E não foi fácil. Parece que nós tivemos uma janela tranquila, em que trouxemos 2 jogadores, mas não foi fácil manter muitos destes jogadores. É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achámos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Quando comecei a falar com o BAP sobre a possibilidade de vir para aqui, eu pus como condição ter uma voz bem ativa na escolha do treinador. Posso-vos dizer que nessa altura nem o Filipe era treinador do Flamengo, do time principal, e desde muito cedo percebi que para a realidade do Brasil ele era muito diferenciado mesmo. E quando chegou à altura de termos que tomar uma decisão, tal como o BAP me tinha prometido, passou muita decisão para cima de mim, eu achei por bem, não por feeling, também existia algum feeling, mas por um estudo que já tinha feito dele, de ficar com ele. O Filipe tem todas as características de um treinador de alto nível, e eu já trabalhei com alguns. Na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro na Europa. Ou seja, a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros, ele vai ser quem vai mudar. E eu já disse isto um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. E acha que vai mudar a história na Europa, hein? Botando fé na carreira, no futuro do Filipe Luís, né? Até porque o Filipe Luís tem boas referências também, né? E muita abertura lá, onde jogou muito respeitado também, né? Exatamente. O começo é brilhante, realmente. Bom, essa terça-feira foi de polêmica no futebol brasileiro, hein? Foi. Começou com vários jogadores simultaneamente publicaram suas mensagens contra o gramado sintético. Olha aí o Flamengo, hein? Vive um momento tranquilo em 2025. O homem tá sorrindo aí, fica com essas canjicas de fora, irritando os outros. Tô de boa. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca. O time vai enfrentar o Maricá. Esse jogo no próximo sábado com mudança de horário, viu? Após um pedido do capitão Gerson. A gente vai entender isso tudo nessa matéria agora, Rodolfo. O Flamengo vive um bom início de temporada. Líder do Carioca com 20 pontos, a equipe de Filipe Luís já está matematicamente garantida na semifinal e tem uma semana mais tranquila em relação aos outros times. O rubro-negro está com uma mão no troféu na Taça Guanabara, já que precisa apenas de uma vitória sobre o Maricá. O Flamengo enfrenta o time do interior no próximo sábado e, inclusive, o capitão Gerson chegou a enviar uma carta para a Saferj solicitando a mudança nos horários dos jogos do Campeonato Carioca. Ele alega a preocupação com a integridade física dos atletas que jogam a competição devido às altas temperaturas do Rio. A partida contra o Maricá está marcada para as 4h30 no próximo sábado. A Ferj já se pronunciou nas redes sociais que está atenta à saúde dos atletas e que já entrou em contato com as detentoras de direitos de transmissão do campeonato para ajustar os horários dos jogos da próxima rodada. No clássico contra o Vasco, o Flamengo conseguiu mudar a partida para as 9h45 devido ao calor.
O time de Filipe Luiz tenta conquistar o bicampeonato. O rubro-negro é o atual campeão em cima do Nova Iguaçu. E o ex-jogador busca o 3º título como técnico do rubro-negro. A gente começou o programa falando sobre isso, hein, Vene? Sobre esse calor que está essa semana, principalmente, né, batendo números históricos. Ontem eu andei na rua à tarde, eu nunca senti esse tipo de calor no Rio. A gente é carioca, nasceu aqui, vive aqui, mas está diferente mesmo, hein, Vene? E aí a gente começa a falar, não faça atividade física ao ar livre. Essa semana, evite um pouquinho. A gente sabe que tem os professores aí que usam as praças públicas com toda a razão para levar saúde aos seus alunos, mas vamos evitar alguns horários e tudo mais. A galera da área da saúde já está ligada nisso. E também os atletas de alta performance. Jogar 90 minutos num calor desse, Vene Casagrande, é desumano, né? Não, e quando eu trouxe essa informação lá no meu canal, eu vi muitos comentários assim lá no vídeo falando assim, mas o jogador ganha 1 milhão, ele tem que entrar em campo sim esse horário, ele não tem que reclamar desse horário. Claro que não, gente. Estamos falando de um ser humano. Independentemente de qual é o salário dele, você não pode pôr em risco a saúde do atleta por conta de um salário, só porque ele ganha 1 milhão que ele tem que ser colocado em risco. Estamos falando de um forte calor. Talvez você que não mora no Rio de Janeiro não tenha noção do que a gente está falando, mas estamos passando por algo assustador. Ontem eu vi um vídeo de pessoas fritando ovo na rua, lá em Bangu, e tá assim, não tem como você praticar um bom esporte, um bom futebol às 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. O que eu lamento é o seguinte, eu acho que todo mundo já sabe disso. Precisava ter isso tudo, uma carta do capitão Gerson do Flamengo enviada à federação, precisava a FERJ vir publicamente, era só eles não terem marcado a última rodada 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, botava depois das 18, que foi o que aconteceu, que agora já teve uma nova alteração também. E é isso, acho que está certo, acho que o Gerson teve uma postura brilhante como capitão do Flamengo, ele reuniu os jogadores do Flamengo e emitiram esse comunicado junto ao sindicato dos atletas. Agora, jogo só depois das 18 horas. E mesmo assim, num forte calor. E olha, Pedrosa, eu sou a maior crítica do jogo domingo depois das 18. Eu acho péssimo. Porque é um dia que a gente está voltando ali, segunda-feira começa tudo de novo, a gente começa a ver a arquibancada mais vazia do que a gente já vê nessa competição. Mas neste momento não tem o que fazer, tem que ser por aí, Pedrosa. Não tem como, não tem a mínima condição. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, da partida entre Vasco e Nova Iguaçu na semifinal do ano passado, em que eu estive no Maracanã nesse horário, 4 horas da tarde. E eu, na arquibancada, tudo coberto, bebendo meu gelinho. Tava insuportável. Imagina os caras que tem que jogar 10, 12 quilômetros, que tem que correr 10, 12 quilômetros. Isso é muito óbvio, gente. Não precisava nem ter mobilização de Gerson, como o Vene falou. Não precisava ter nota de FERJ. É só olhar e falar assim, cara, será que tem condição humana de alguém correr 12 quilômetros às 4 horas da tarde no sol do Rio de Janeiro? Não tem, gente, não tem. Mas isso aí é mais uma pataquada aí da FERJ na sua administração do campeonato e que, obviamente, na última rodada, eles vão tomar a decisão de ter jogos a partir de 18 horas. Então, cara, é lamentável tudo que está acontecendo. O Campeonato Carioca precisa de uma reformulação intensa em todos os aspectos da sua competição, para que aí sim a gente volte a ter o prazer de assistir o Campeonato Carioca. Vene Casagrande, atualização do quadro do Michael, saiu no jogo contra o Vasco sentindo posterior de coxa, né? Posterior da coxa esquerda, essa infelizmente. Ele já corre, na hora que ele corre, que ele já dá aquela travadinha, né, Pedrosa? A gente já vê que não é uma coisa... qualquer coisa, hein, Vene? O que foi que ele teve? Mas tem uma boa notícia em cima disso. Eu já esperava a lesão muscular, que foi confirmada através de uma ressonância magnética, tanto é que o Flamengo divulgou em suas redes sociais, confirmando essa lesão. A boa notícia é que a lesão não é grave. Foi uma lesão muito parecida com a do Alexandro. E a do Alexandro não foi uma lesão grave. E existe uma diferença. Na nota do Alexandro, o Flamengo divulgou o grau. Na nota do Michael, o Flamengo não divulgou o grau. E eu apurei que isso vai ser uma prática daqui para frente a pedido da equipe médica do Flamengo. Porque a partir do momento que você divulga o grau, muita gente que se acha médico começa a estabelecer prazo de retorno desse jogador. E, por exemplo, eu tive grau 1, Pedrosa teve grau 1, cada um vai reagir de uma maneira durante o processo de recuperação. Como tudo, né? Às vezes você tá com uma gripe. Isso não é matemática. Isso não é matemática. Grau 1 você vai ficar 15 dias fora e depois volta. Não é assim. Então depende muito de como o jogador vai reagir. Então, a partir de agora, o Flamengo não vai mais divulgar o grau da lesão. E aí cabe nós, jornalistas, apurar. E eu apurei que foi de grau 1, então ele vai ficar pelo menos aí 15 dias longe dos gramados. E é o pelo menos, né? É o pelo menos. A gente sempre fala o Guinha Azul, né? Que teve uma recuperação de artroscopia, não foi? O Arrascaeta em 12 dias, em 2019.
Acho que o Guiazul Não, quebrou o Guiazul foi pé. artroscopia. Não, ele jogou com o dedo Um pé quebrado. quebrado, é. Mas ele teve uma artroscopia com uma recuperação O assim... Arrascaeta, em 2019, na Libertadores. 12 dias, eu lembro como se fosse O Júnior hoje. Santos voltou antes também da Voltou lesão, antes. não voltou? O próprio Pedro tem uma expectativa de volta, de retorno antes, né? Bem antes. A bem medicina hoje é muito evoluída, É. né, cara? O cara já sai de uma lesão sabendo que ele teve a lesão fazendo tratamento. Então ninguém espera mais muito tempo para poder começar a fazer seu tratamento. Aí vai de jogador E para esse jogador. ponto é engraçado, é bom, é porque assim, a gente pega uma referência, o torcedor se debruça, e aí às vezes quando volta muito antes, começa, ai, que absurdo, por isso que, olha, pode se machucar de novo. E quando volta depois, não deu certo. Então tem uma coisa chamada individualidade biológica. Claro. Eu tenho uma resposta para uma coisa, no meu corpo, o Pedrosa uma, o Vene, você aí em casa uma, para uma gripe, para uma doença e para uma recuperação muscular. Na rede social, todo mundo é médico, todo mundo é advogado, exatamente. todo mundo sabe tudo. E o Vene, a questão do Gerson, hein? A gente comentou outro dia aí o negócio do podcast. Eu e o Pedrosa estávamos alinhados que a gente achava ok ele falar no podcast. Você falou que não achou tão bacana, E né? falou e veio a proposta, né? De que forma veio, a gente pode discutir. Mas a proposta chegou. A proposta tá aí. A pergunta não é essa. Ele pede a renovação de contrato. A pergunta é, o Flamengo vai renovar? Então, mas essa é a sua O pergunta. Flamengo não vai renovar Mas o Flamengo por conta não disso. tem que renovar. Não. Mas aí vamos explicar. O Flamengo pensa como eu penso. Não precisava ele vir publicamente, na verdade, no podcast dele, né? Isso é até engraçado. Ele fala com ele mesmo no Isso é podcast legal. dele. Beleza, cada um pensa de uma forma. Ele fala, ele grita que o Gerson precisa de uma renovação de contrato, só que o Flamengo não vai fazer. Por quê? No entendimento do Flamengo, se acontecer a renovação agora, vai abrir um precedente para todo mundo chegar na frente das câmeras e gritar dizendo que o jogador precisa de uma valorização salarial. E outra, o Gerson tem contrato até dezembro de 2027. O contrato é longo. A multa rescisória para o exterior é alta. O Gerson não demonstra nem um pouco que quer sair do Flamengo. Pelo contrário, o que ele fala para a diretoria é que ele está muito feliz, cada vez mais contente aqui no Flamengo. E a prioridade no Flamengo hoje é renovar com o Pulgar, que tem contrato até dezembro. Gerson, Arrascaeta, todo mundo tem contrato longo. Mas que se reuniram com a Arrascaeta. Para poder tratar a renovação. O empresário ligou para o Flamengo. Não, pelo vídeo tem notícia de que eles se reuniram em um Eu não restaurante tenho aqui no essa Rio de informação. Janeiro. Eu sei que o empresário ligou falando, vamos renovar. O Flamengo A falou, notícia, eu trabalho lá na Placar, né? E a notícia do Gabriel Reis, que é o paparazzo, ele esteve na presença do empresário, do Boto e do Arrascaeta no restaurante aqui no Rio de Janeiro conversando sobre renovação. Então, assim, eu acho que tudo abre precedente para o que o Vene falou, que é o cara tá com contrato até o final de 2027, o outro tá com contrato até o final de 2026, eles já estão conversando sobre renovação. Sendo que, pra mim, esse tipo de avaliação, por exemplo, do Arrascaeta, é pra ser feito no final desse ano. Com certeza. Pra aí sim você ver se vale a pena quantos anos de contrato, qual é o valor que você vai pagar pra ele. Porque senão, não é nem da gritaria do Marcão ou não. É, todo atleta que tiver mais de 2 anos de contrato e estiver performando, ele vai bater lá na diretoria, ó, quero aumento. E aí, daqui a pouco? Então, no próximo ano que ele estiver jogando mal, ele vai receber diminuição de salário? Ele não vai receber diminuição de salário. Verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Todos os clubes, não é só o Flamengo, não. Ou Senão seja, vira então, uma a prática diretoria normal, tá né? certa. Não, a diretoria tá certa em não querer renovar com o Gerson isso agora, é Isso é isso aí. fato. Isso Mas não se é conversou assunto pra- com um, né? É esse que é o o ponto. quê? Se conversou com um, Não, mas olha só. Você se reunir não quer dizer que você quer renovar. O empresário do Arrascaeta, ele é estrangeiro. Ele procurou o Flamengo para renovar. E aí o José Boto, ele pode conversar com qualquer pessoa, sentar e conversar. Eu acho que você tem que criar, você como dirigente, você tem que ter uma boa relação com os representantes dos seus respectivos atletas. você Por tá exemplo, é o seguinte, eles estavam comendo e ninguém sabe o teor da conversa. Não, eles podem ter conversado sobre outros jogadores também. Eu confesso que eu não sei. Eu vou dar um exemplo. O empresário do Paquetá O foi lá no Arrascaeta Ninho do tava Urubu. junto. O empresário do Segunda. Não foi comer um rodízio bom, né? O empresário do Paquetá foi ao Ninho do Urubu. Aí o empresário foi lá e ofereceu, olha só, depois do julgamento, o Paquetá topa vir, e aí? Então o Flamengo tem interesse? Não, ele foi oferecido, é diferente. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos, eu tô chegando com tudo. Zenit promete fazer uma proposta astronômica pelo Gerson e o Coringa pode deixar o Flamengo a qualquer momento. O José Boto disse que não tem pretensão de negociar o jogador, só que a gente sabe que no mercado da bola, né, valores falam mais alto. Então, assim, há uma imensa expectativa do Zenit aumentar a proposta, chegar na casa dos 35 milhões de euros e o Flamengo aceitar,
né, negociar o Gerson, o Coringa, né, com o time russo. Então, assim, vamos ver agora o que o Flamengo irá fazer nos próximos dias. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham. O Flamengo deveria vender o Gerson, não deveria? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E o José Botto ontem concedeu uma entrevista, né, à ESPN, onde o diretor de futebol do Flamengo, né, deixou tudo às claras, né, tirou todas as dúvidas, né. Quem ainda não viu, vai lá na ESPN e dê uma olhada, né. Então, assim, eu estou muito otimista com o profissionalismo, né, que o Flamengo está implementando dentro do clube, com o José Botto, com o BAP. Vamos torcer para que o Flamengo dê tudo certo. E agora o Flamengo se prepara para enfrentar o Maricá, né, em busca desse grande título da Taça Guanabara, que é mais um título para o técnico Felipe Luiz, né, no seu início de trajetória como técnico de futebol. Então é isso, amigas e amigos. Quem gostou desse grande conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.